Vamos ver se a gente consegue de novo. Ok. Agora eu já convidei a Débora. Vamos ver se ela consegue entrar. Ah, Débora está aí. Peraí, tô, tô sim. Não tava aparecendo aqui. Ai, minha nossa, vou ter que colocar um trem. Não estava conectando, não sei o que estava acontecendo, estava caindo e não estava conectando. Agora dá pra me ver melhor. Tá? Colocar um filtro que me é obrigado a ver essa cara de cansado. Então, acho que a gente já pode começar, né? A gente está meio atrasada, mas tudo bem, né? Então, hoje, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro, pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roman e hoje eu estou com uma convidada muito especial que abriu uma exceção para conversar comigo sobre assuntos políticos, né, Débora? Débora, ela é dentista, mas ela gosta muito de política, gosta muito de aprender sobre ideologias, né, sobre movimentos. Então, eu resolvi convidar, né, a Débora para conversar comigo um pouco sobre isso. Para quem não sabe, eu sou cientista política, sou em formação, né? Minha formação é nisso, eu também gosto muito de política, mas a gente resolveu falar um pouco mais sobre espiritualidade, né? Sobre as coisas da igreja, sobre as escrituras, né? Sobre a doutrina, né, da igreja. Mas a gente, né, acho que a gente está sentindo que a gente precisa aprender, abrir um pouco o nosso leque, né? Não só, como a gente fala, né? Não só pelo estudo e pela fé, não é só pelo estudo das escrituras padrão, né? A gente precisa saber onde tudo um pouco. Então, por isso que eu resolvi, né, pedir para a Débora para convidei ela para a gente conversar, porque eu acho que ela é a pessoa que eu mais conheço, que mais sabe sobre esse assunto, né, sobre feminismo. E eu resolvi pedir para ela né, conversar comigo sobre isso. Então, eu não sei se tu quer te apresentar, Débora, para o pessoal do clube, né? A primeira vez que a Débora aparece aqui, todo mundo conhece ela lá do clube, do grupo de membros da Igreja de Jesus Cristo, mas que depois que ela teve a bebezinha dela, resolveu se dedicar à sua bebezinha, né? E nos abandonou, ficamos muito tristes. É por uma boa causa, a gente sabe. Eu sei que é por uma ótima causa, né? Então fala, Sim. Débora. Eu acho que alguns de vocês já me conhecem, né? A Sara já deu uma boa introdução. Então, como a Sara falou, eu gosto bastante, né, de estudar sobre política, filosofia, história, são coisas assim que eu sozinha, vou estudar e eu gosto e, tipo, é um, como eu dizer, é um passatempo, né? Mas é isso. Aí minha filha nasceu e eu precisava direcionar minha mente para outras coisas, né? Porque no momento ou outro eu teria que voltar a trabalhar. Então a gente tem que dedicar energia para coisas importantes, trabalhar e também cuidar do bebê, né? Mas é isso, gente. Aí, como a Sara falou, abrir essa sessão para a gente poder conversar. Eu acredito também que, assim como a Sara, que a gente precisa saber o que a gente defende, né? Porque muitas vezes a gente defende coisas sem saber o que realmente significa, né? Então, a minha cachorra, por exemplo, ela tem 5 anos de idade, minha cachorrinha. E assim, eu coloquei o nome da minha cachorra de Frida. Mas assim, depois que eu descobri direitinho, estudando sobre feminismo, né? Que eu comecei a estudar de uns 4 anos pra cá. Aí eu falei, coitada da minha cachorra, gente. Por que eu fiz isso com a coitada? Agora, quando alguém pergunta, mas a Frida, por causa da Frida Kahlo, eu falei, não, é a Frida do ABBA, sabe? O ABBA. Aí o pessoal, tá. Mas na verdade era porque eu não sabia o que eu defendia, né? Não que eu defendia o feminismo, mas que, tipo, eu falar, a Frida acha um nome engraçado, um nome legal, vou pôr na minha cachorra, mas assim. A Frida, né, ela também é um ícone, né, do movimento feminista em si, né? E qualquer coisa, uma maioria das coisas que você andar na rua, você acha Frida em qualquer lugar. Frida, assim, eu acho que ela é até mais famosa de ícone assim, de história do que, tipo, Che Guevara mesmo. Porque, meu, sério, parece uma perseguição. Tem um monte de lugar que eu passo, assim, que eu vejo tem coisa de Frida. A paciente chega com a camisa da Frida, com brinco. Eu falo, mano, como assim?
As pessoas elas realmente não sabem o que elas defendem, né? Às vezes elas acham que aquilo, pelo discurso em si, é uma coisa plausível, é uma coisa que você realmente precisa. Não, claro que é errado você ver uma mulher ela ser tratada mal por ela ser mulher. Claro que isso é errado. Claro que é errado uma mulher ela ser vítima de violência. Isso é errado, mas assim, você não precisa de nenhuma ideologia para achar aquilo errado, né? Não é a ideologia que vai guiar os seus princípios, os seus valores, né? Esses princípios e valores, eles vêm da sua casa, vem do seio da sua família, e inclusive esses princípios e valores, como que é o tema da live, vem do cristianismo, da nossa cultura judaico-cristã, né? E nós, né, que partilhamos da mesma fé, né, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, muitas dessas coisas são muito claras. Você não precisa defender ideologias para saber o que é certo e o que é errado, porque a própria igreja em si ensina-nos que Jesus Cristo, o próprio cristianismo, foi o que mais deu voz às mulheres, foi o que mais libertou as mulheres de várias coisas que, de repente, né, aí no mundo, que a mulher pode ser levada como um, apenas um sexo frágil, né? Até a própria proclamação ao mundo fala que nós somos parceiros iguais. Não diz que um homem é mais ou a mulher é menos, ou que a mulher é mais, mas parceiros iguais. Somos diferentes, mas que nos completamos para fazer o que tem que ser feito, né? Que é o nosso bem maior, cuidar da nossa família, Só para cuidar dos nossos filhos. assim, como a Débora é uma pessoa que sabe muito da história do feminismo, né? Então a nossa pergunta é: feminismo e né, cristã, né? Pode ser uma feminista? Eu queria que tu contasse um pouco de como começou lá o feminismo, como começou esse movimento, né? Porque do cristianismo a gente sabe, né? Como começou o cristianismo, né? Através de Cristo, né? E da Bíblia conta e tal. Mas as pessoas normalmente não sabem, né? Elas sabem superficialmente o que usou, como tu falou, né? Como tu falou da Frida, né? Os outros me contaram, alguém falou: ah, ser feminista defender, é querer ter salário igual, né? São coisas superficiais, né? A gente é muito superficial no que a gente acredita, no que a gente uh, acaba repetindo, né? Replicando. Tu podia contar assim um pouco né, dos teus estudos, como começou e por que começou o feminismo no mundo? Então, a primeira coisa que deu voz ao movimento, na verdade, ele começou lá no Iluminismo, né? Logo depois ou um pouco antes, na verdade, né? Mas a Revolução Francesa foi o pontapé inicial para começar essa conversa, para começar essa ideia de liberdade das mulheres. O iluminismo ele começa com Jean-Jacques Rousseau, né? Ele que foi o porta-voz disso, né? Então, assim, muitos desses homens, eles consideravam, né, que era importante as mulheres terem essa liberdade, né, de fazer o que elas bem quiserem, que elas bem entenderem, né? Só que nesse meio tempo também, inclusive lá na França, Inglaterra, alguns lugares também, eles criavam uns cafés, né? Esses cafés, na verdade, eram lugares que os homens e mulheres que quisessem se reuniam para fornicação. Na verdade, era uma ideia sodomita, né? Então, começou daí, né, esse pensamento. Mas a palavra feminismo em si, ela não começou daí. Ela foi um pouco mais para frente. Também, um médico francês, ele deu esse nome aos homens que tinham tuberculose e um como posso dizer, uma das sequelas, né, dos homens que tinham tuberculose, era ficarem com o corpo de forma feminina, né? Devido à agressão da doença, o homem ficava com a forma feminina. E por isso ele dizia que esse efeito que causava, isso que causava depois deles terem a doença, chamava feminismo, com o nome de feminismo. E aí, mais para frente, logo disso, começou
a ter aqueles burburinho da conversa de mulheres, direito das mulheres, mulheres isso, mulheres aquilo. E os homens que apoiavam essa causa começaram a chamar que aquilo que eles faziam de feminismo também. Porque, tipo, antes era por causa da doença, depois se tornou de forma pejorativa. Inclusive, a palavra feminismo, ela vem do substantivo masculino, né? Então já começa a contradição aí, né? Então, aí mais para frente, né, um pouco mais para frente, a gente conhece a história da Mary Shelley, que é a escritora do Frankenstein, né? Ela foi considerada uma proto-feminista. O que ela dizia? Ela achava um absurdo as mulheres despenderem tempo delas com frivolidades, que seria o quê? Comprar chapéus novos, comprar vestidos novos, elas não se dedicavam a nada grande, a nada especial, né? Mas e algumas mulheres não faziam questão de ter uma boa educação, como leitura. Ela, por exemplo, a história de vida dela, o pai dela incentivava muito que ela lesse, que ela estudasse, tanto que ela publicou Frankenstein acho que aos 21 anos, né? Então ela incentivava que as mulheres elas estudassem para que elas pudessem entender a fé delas, ou seja, o que elas acreditavam sobre Jesus Cristo, para que homens não se aproveitassem da virtude delas, né? Mas com o tempo a Mary Shelley também foi se perdendo também nesse discurso, né? Ela até se casou com um cara, teve uma filha com esse cara, né? E só que ele tratava ela super mal, né? No fim da vida dela, ela morreu aceitando um relacionamento aberto, né? Uma coisa muito doida. Mas, e sendo que do começo era o que ela defendia, que as mulheres estudassem para que elas pudessem se prevenir de homens que aproveitassem delas por elas serem tolas, né? Por elas não terem uma cultura, não terem um conhecimento para dizer não, ou, enfim, né? Na verdade, no início era isso. E aí depois as coisas começaram a ficar totalmente fora, né, do que nós acreditamos, né, como cristãos, ser certo, né? Porque, na verdade, a conquista feminista não tem a ver com voto, porque de alguma forma, de um jeito ou de outro, a gente ia acabar tendo que votar, entendeu? O problema foi a forma como elas impuseram isso. Aqui no Brasil não houve essa imposição, na verdade, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, foram, tipo, coisas nada a ver, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos, o pedido para elas poderem votar, elas aproveitaram da cartilha abolicionista, né? Porque eles também estavam lutando contra a abolição da escravatura. E uma igreja presbiteriana, o próprio bispo da igreja presbiteriana lá, ele abriu a igreja para que elas pudessem fazer as reuniões sufragistas, né, para poder exigir esse direito. E posteriormente, elas mesmas, a percussora e mais uma outra que eu não lembro o nome delas, são nomes bem difíceis de lembrar. Elas começaram a ficar com raiva do bispado lá, que ajudou elas a abrir a igreja para elas iniciarem o discurso. Só que não ganhou tanta voz na época, porque o processo da abolição da escravatura estava muito forte, né? Então, entre seres humanos terem uma vida digna e você pedir um voto, o que é melhor? Seres humanos terem uma vida digna, não serem mais escravos, né? Então acabou, por fim, não dando muito certo. Aí depois elas foram ter o direito ao voto, acho que umas duas ou três décadas depois. Já na Inglaterra, a coisa foi muito feia, né? Mas ela é até conhecida, que é a Emmeline Parkhurst. Ela tinha, inclusive, um partido, né, das mulheres. O que ela queria? Que mulheres ricas e de posses elas pudessem votar. Inclusive, nem todos os homens votavam na época, né? Apenas os homens ricos e de posses. E os homens que votavam eram os mesmos homens também que poderiam ir à guerra. Tinha o ônus e o bônus, né? O ônus era ir à guerra, né? E o bônus era poder votar. Só que o que acontece? Ela queria
de todo custo que isso pudesse acontecer, que elas pudessem votar. Ela tinha um interesse. E uma coisa muito importante também, que às vezes a gente não a gente acha que é sobre, a gente tem que cuidar das mulheres. O feminismo é um movimento marxista, é um movimento político. Ele não fala exatamente sobre a mulher em si. É uma questão ideológica, é uma questão política. Não é uma questão de você pensar em outra pessoa, você pensar na mulher como ser humano. Não é sobre isso, né? É sobre política, né? Ah, então, como você está falando aqui, eu não sei se você está falando comigo. Então, perdi no raciocínio. E a Emmeline Parkhurst, ela criou um movimento, depois eu vou pedir para que vocês vão atrás para estudar, chamado Movimento Pluma Branca. Procurem Movimento Pluma Branca, do que ele se trata, tá bom? Para vocês entenderem como que o negócio era. Eu posso até resumir aqui rapidamente. Ela conseguiu conquistar várias pupilas, né? Várias mulheres, meninas, assim, começaram a seguir as ideias dela, os dogmas dela sobre como conseguir votar, enfim. E tinham jovens, né, civis, meninos de, sei lá, 16, 18 anos, entre 16 e 18 anos. Então ela pegou essas pupilas dela e pediu para que elas distribuíssem plumas brancas. E elas ficavam nos quarteirões e esquinas com uma placa dizendo peguem todos eles, recrutem todos eles. E nesse meio de ficar e assim, como que era o sinal? Os rapazes que recebiam a pluma branca, que não eram ricos, tá? Eram menores de idade, eles acabavam sendo chamados para irem lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Só que teve uma coisa horrível que aconteceu. Um desses rapazes, ele foi, né, obrigado a lutar e uma estaca de ferro atravessou o estômago dele. Ele agonizou 2 dias e morreu. Então isso foi uma coisa horrível que aconteceu só porque elas queriam votar, né? Só que com muita violência, né? Então, muitos jovens morreram. Então, assim, a situação era o seguinte: muitas mulheres já estavam viúvas, muitas mães já tinham perdido seus filhos, e agora os rapazes pobres também estavam passando por isso, né? E outra coisa também que ela fez com que todas as meninas lá, as pupilas dela lá, fossem às casas das mulheres ricas e de posses e depredassem a casa delas porque elas disseram que não queriam votar, porque elas tinham medo que se elas votassem, elas tivessem que ir à guerra. Elas não queriam ir à guerra, entendeu? Porque, pô, já tinha perdido marido, algumas já tinham perdido filhos, elas não queriam ter que deixar os outros filhos, né, os outros dependentes delas, sozinhos. E aí uma das filhas dela não concordou, não achou legal que ela obrigasse outras mulheres dessa forma, depredando a casa, sujando, quebrando coisas da casa da pessoa, por a pessoa não querer participar disso, né? Ela, ó, não concordo com isso. E a Emeline expulsou a filha de casa, né? Expulsou, dizendo o seguinte: nós não queremos mulheres que pensam por si mesmas. Então, outra contradição, né? Enquanto o feminismo fala, não, porque a gente tem que ter voz, a gente tem que falar o que a gente pensa, mas as próprias feministas não aceitam que você fale diferente do que elas pensam, né? As precursoras, elas são cheias de contradição, né? Mas eu acredito que Ai, gente, menina, gente, eu tô muito desmemoriada. A Simone de Beauvoir e a Betty Friedan, eu acho que elas, e acho que também a Judith Butler, elas são as que mais atacam o que é mais importante para nós mulheres, né? Que é a família, a maternidade, né? Que isso a maternidade é uma característica feminina, né? E no mundo animal é assim. Por que nós, seres humanos, a gente tem que lutar contra, né? Por que a gente tem que dizer que não, que é errado, que sabe, que nem lá acho que a Sara viu, né? Eu fiz postei lá no Facebook uma moça que ela disse que ela odiava ser mãe, mas amava a filha dela. Eu até entendo que ela pode ter tido sim uma depressão pós-parto que não foi tratada, que isso pode ter gerado um trauma nela. Eu acredito que isso é legítimo, né? No entanto, eu não consigo entender que o ódio da maternidade
e o amor do seu filho, pelo seu filho, possa coexistir numa mesma pessoa. Isso não, sei lá, isso não é normal. Mas eu sei de onde vem, né? Uma das coisas que também faz com que o feminismo ele tenha ganhado força é a própria escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt foi um movimento também progressista que tem a ideia de desconstruir as coisas, desconstruir o feminino, desconstruir o masculino, desconstruir o que criança gosta, o que criança não gosta. Estou falando assim de ideologia de gêneros, de criança poder ou não ter relação sexual. Gente, isso é muito sério, né? As pessoas acham que é sobre voto, é sobre trabalhar, você construir sua carreira. Não, é tão vil. Você não precisa nem ser cristã para ver o quão horrível é, né? Como eu digo, o feminismo não é bom, não é bom só para a mulher que é cristã. Ele não é bom para nenhuma mulher, porque ele não fala sobre a sua liberdade. Pelo contrário, ele te aprisiona. Porque mesmo eu até acho louvável, entre aspas, mas muitas aspas, a questão de você poder escolher ter filhos, ter, por exemplo, anticoncepcional, você ter essas coisas que te dão esse tempo de liberdade, se preparar para o próximo filho. Eu até considero, assim, aceitável até certo ponto, né? Mas você usar dessa liberdade sexual de forma como promiscuidade, você condenar mulheres que decidem ficar em casa e querer cuidar dos seus filhos, ou você achar um absurdo dizer coisas do tipo, eu odeio criança, por isso que eu não quero ser mãe. Tudo bem, você pode não querer ser mãe, mas você dizer que odeia criança é muito pesado. Eu acho muito pesado, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que esse discurso e esse movimento eles trouxeram que danificaram o ponto mais importante, que é o ponto alto do cristianismo, né? Como eu disse nos meus stories essa semana, eu disse o seguinte, e eu repito mais uma vez: o Senhor, ele deu um mandamento bem claro para Adão e Eva. Dois, na verdade, mas um deles é muito, muito importante: multiplicai-vos e enchei a terra, né? Então você fala naquele dia, olha, vocês têm que ter filhos, vocês têm que constituir família, né? Então tem um propósito, tem um porquê. E existe um movimento que diz que você não precisa de família. Só que a família é a instituição mais sólida da humanidade. Não importa qual modelo de família que você quer criar. Tudo morre na família. De alguma forma você vai querer constituir família, porque o ser humano, ele vem de um sentimento que faz com que a solidão não o destrua, que se chama o sentimento de pertencimento, né? Então, o ser humano, ele quer sentir que pertence, ele quer sentir que faz parte. E a família, ela traz essa base para o ser humano, esse sentimento de pertencimento. Uma família que faz com que uma criança, um jovem, ele se sinta bem ali, se sinta acolhido, ele tenha para onde ir, ele tenha para onde ele se sentir bem, se sentir confortado e cuidado, é um ser humano melhor, entendeu? Por isso que eu até falo, né, quando entra na questão do homossexualismo, que também faz parte do movimento feminista, a questão do homossexualismo. É, eu sei que para qualquer pai e mãe deve ser muito difícil você saber que seu filho, ele ou sua filha, ele é gay. Deve ser muito difícil, né? Mas a partir do momento que você o rejeita, né? Você tira dele aquele sentimento de pertencer. E aí esses movimentos coletivistas, como o feminismo, são esses movimentos que acolhem essas pessoas. Ou seja, aquele sentimento que a pessoa tem de abandono vira um sentimentalismo tóxico. Aí você criou um militante, ao invés de você acolher aquela pessoa, ao invés de você falar daquela pessoa, tudo bem, nós vamos passar por isso juntos, né? Então, assim, o movimento feminista, desde que ele foi criado, o intuito dele sempre foi destruir famílias, sempre foi desconstruir você como ser humano. Em contrapartida, o Cristo morreu pelos seus pecados, para que você soubesse que se você erra, você pode se arrepender. E que se você morrer em pecado, sua condição vai ser muito ruim.
Já o feminismo, ele consegue te destruir sem você precisar pecar. Ele faz com que você nutra sentimentos que não valem o espaço que ocupam, né? E aí você acaba se tornando uma pessoa vazia. Há um tempo atrás, eu tenho uma amiga, né? Que ela falava assim para mim, eu saio mesmo, saio com todo mundo e tal, mas sabe, chega uma hora que eu fico mal, sabe? Eu fico triste. Aí eu falei, mas por que que você fica triste? Ela falou assim, sei lá, tipo, na hora é legal, eu fico feliz, e só que aí depois eu me sinto vazia. Aí você entra, tipo, a pessoa ela sai, ela tipo seleciona caras no Tinder, sai com os caras, fica com os caras. Como que você se entrega para uma pessoa que você viu uma única vez? E você não só corre o risco de pegar uma doença ou ficar grávida, mas você pode correr o risco, às vezes, de ser morta. Você não sabe com quem você está falando. E o pior de tudo, essa sensação de liberdade, ela é a que mais te aprisiona, entendeu? Porque você não cria vínculo, você não pertence a nenhum lugar, você não pertence a ninguém, você não tem uma família, algo que vai lá, que te acolhe quando você precisa, né? Então, para as feministas, a figura de Deus é a figura do patriarcado, né? Então, para elas, o patriarcado é o que mais oprime elas, né? Então, assim, por isso que elas até se desviam de religiões cristãs, elas procuram religiões como espírita, elas baseiam suas crenças em signos, suas crenças, por exemplo, em bruxaria, né? Que é uma coisa feminina, não tem uma figura masculina como Deus, como algo que te dá um norte, como algo que te... Então, qualquer figura que se distancie de coisas masculinas é o que elas vão buscar para seguir, é o que elas vão buscar para poder ter sua base de fé, sua base de crença, né? Então, esse é um dos pontos também importantes que as pessoas às vezes não sabem. Uma das coisas que me deixa assim intrigada, né, com o feminismo é que elas esquecem das mulheres do passado, né? Elas esquecem de Cleópatra, elas esquecem da própria Rainha Elizabeth, que está quase 100 anos sendo rainha, né? Elas esquecem a própria Dilma, que foi eleita no Brasil, né? Da Angela Merkel, que foi por 16 anos primeira-ministra, né? Na Alemanha. Alemanha. Então, elas desconsideram que isso existiu e elas, como se essas mulheres nunca existiram, como elas nunca tiveram poder ou não têm poder. Os homens, né, tivessem o poder e fossem opressores das mulheres, né? Como se as mulheres não tivessem voz até hoje, né? Há pouco tempo atrás, até o, né, há pouco tempo atrás. E isso me intriga, né? A princesa Isabel, né, que foi que lutou pela questão da escravatura no Brasil, ela simplesmente é ignorada no Brasil. Né? Ela não existisse, como se não existisse a figura dela. E ela era o. Na verdade, no Brasil, a gente tem histórias de mulheres que fizeram parte do Império, mulheres muito fortes e são ignoradas. A própria Maria Leopoldina, né? Ela é muito importante para a independência do Brasil, para a bandeira, para tudo do Brasil, mas a gente deixa de existir, porque elas não entram na cartilha, né, que é rezada pelo feminismo. E outra coisa também, um dos motivos da monarquia brasileira também, essas mulheres serem ignoradas, é porque elas eram muito cristãs. Né? A base do reino, a base de você ser coroado, né? Se vocês já assistiram The Crown, vocês vão entender. É tudo dentro do cristianismo, né? Então, é tudo dentro é como se fosse um chamado mesmo, não é uma coisa aleatória, né? Que às vezes que as pessoas elas confundem uma monarquia absolutista e não é a mesma coisa, não foi o que existiu no país também, né? Mas, whatever. Né? E elas são esquecidas porque elas têm valores, né? E pode ter certeza que são valores cristãos, e por terem esses valores, elas são esquecidas. Se elas não tivessem nenhum valor desses, assim, fosse, tipo, colocar as tetas para fora, e fosse tudo louca, aí sim, aí pode. Mas fora isso, não pode. Entendeu? A gente olha a história da Grécia, né? Quando, antigamente a Grécia era uma potência, acho que eram os Estados Unidos, né?
E que Uhum. com as mulheres elas eram desejadas e elas, além de ser desejadas, elas tinham um poder não só na beleza delas, né? Mas um poder real mesmo, onde os homens eram submissos, né? Entre aspas, onde eles Sim. não obedeciam, mas eles consideravam elas como deusas, né? Como Sim, e faziam guerras por causa delas. que isso é ignorado, né? A gente ignora isso, né? A gente ignora que elas existiram, a gente tira elas da história para colaborar com a nossa narrativa, com a narrativa das feministas, né? Eu como gaúcha, né? Quem não conhece a Anitta, né? Garibaldi, ela acho que ela foi até mais Sim, famosa do que, né, na Guerra dos Farrapos, ela foi mais famosa do que muitos, né? E ela simplesmente sim, nada, não existe ela. Ela não existe. sim. E se os, eu não estou desconsiderando que não existe machismo. Óbvio que existe. Mas se ele fosse. Mas aqui, na verdade, a questão do machismo é que as mulheres confundem o homem ser masculino com machismo. Na minha opinião, machismo é o que vive a galera ali do Estado Islâmico. Isso é machismo. Imagina você não poder ir para a praia, você ficar usando aquele trem lá. Não, gente, não, isso não é normal. Mulher é considerado, tipo, tem assim, o homem, o animal, a criança, o cocô da vaca, do camelo, e aí vem a mulher. Tipo assim, ela é muito menos do que isso, né? Isso é machismo. Literalmente um machismo estrutural, né? A gente não vê as feministas lutando por isso. Então, se fosse pelas mulheres, Como realmente. é que não? Imagina o homem bomba vai mandar para sua casa? Não pode. Mas se fosse mulheres, elas estariam lá, porque é fácil tu lutar num país democrático, num país livre, onde tu pode falar o que tu quiser, né? É fácil. Mas se realmente Sim, portassem com as mulheres, elas estariam lá lutando por elas, né? Lutando com as da África, né? Que são mutiladas, né? Até sim, é hoje, horrível. mutiladas, né? Para quem não conhece, existe uma tradição, né? Uma tradição que não sei quem inventou, que as mulheres são mutiladas, as genitárias elas são mutiladas, literalmente, e sem anestesia, sem nada, né? É um culto que eles fazem, né? Que eles acham que é bom, né? E que até hoje existe. E tu não vê as feministas defendendo isso, tu vê elas defendendo E coisas. outra coisa também importante, elas esquecem também que uma coisa, eu não sei se acontece ainda hoje, mas até 1996 foi feita uma pesquisa na África do Sul que meninos entre 13, quer dizer, homens, né? Vamos falar assim, entre 13, 14 e 55 anos já pelo menos estupraram 11 mulheres. Nossa. E tu não vê. Sim, isso é muito pesado. E mulheres entre 11 e 24 anos foram estupradas pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Nossa, que horror. Imagina. Isso é horrível. Nossa, até me arrepia assim de pensar que uma pessoa ela vive num lugar desse. Aí você pergunta para mim, nossa, mas por que que a África do Sul tem tanto surto de AIDS? Eis a resposta, né? Elas eram obrigadas a fazer coisas que elas não queriam. Imagina, 11 anos, gente. Ai, que horror. De 11 a 24 anos, eu nem chegou à vida adulta, né? E tem lugares também. O MR Viniza, ele falou isso foi criado pelo ISIS, que é um ramo do Estado Islâmico. Sim, Mas eu não sabia. eu também não. Obrigada. É complicado. Mas acho que já deu para perceber, né, que eu e a Débora, né, a gente não acredita que um cristão pode ser feminista, né? Assim, a gente não pode ser submissa. O cristão, por divindade, ele tem que ser submisso a Deus e não a Sim, outra coisa. Ele não pode ser submisso a mais nada, né? E sim. a gente não, a gente, às vezes, eu também tenho uma das pessoas que fala assim, mas a Bíblia, ela é machista, né? Porque não tem mulheres. Mas se a Bíblia fosse tão machista, Nunca leu a Bíblia. Quando é assim, que quem fala isso aqui nunca leu. se a Bíblia fosse tão machista, um livro especial só sobre Ruth,
né? Não colocariam Ruth Esther. como a pessoa principal. E a gente tem que lembrar que a Bíblia, como o livro de Mórmon, são diários, né? São homens Uhum. que escreveram diários do que estava acontecendo na época, né? E a gente sabe que as mulheres, os homens tinham mais o talento, ou tinha mais para a escrita do que para as mulheres. As mulheres eram, né, naquela época, se preocupavam com outras coisas, né? Cada um tinha o seu papel mais determinado, né? Isso não era Uhum. porque os homens proibiam elas de escrever e tal. Não, é porque os homens eles tinham uma. E eles também tinham a. Eles eram como se fosse uma tradição deles escreverem os escritos da família, como se fosse a história da família. Era um papel dos homens fazerem isso para deixar para suas gerações, como se fosse uma herança, né? Aqui tá. Porque assim, a primogenitura, quando, por exemplo, Abraão, quando Isaac foi passar por primogenitura, todo homem que ele é o primogênito, ele se torna o responsável não só material, mas espiritual daquela família, né? Então, assim, a responsabilidade do homem não era só de você prover, era ele ser o exemplo, era ele ser a pessoa que, tipo assim, que se você precisasse de um conselho, aquele cara é sábio para poder dar. Então era uma responsabilidade nos ombros muito grande, né? E eu acho que as pessoas não têm isso. Mas assim, a própria Bíblia mesmo, o irmão Wagner aqui citou Débora. Débora foi uma juíza, né? A Esther foi rainha, e ela libertou o povo dela, né? E assim, e foi muito corajosa, porque as leis e ideias do reino eram muito sérias. Ou seja, ela pediu o povo jejuar, não sabia se o marido dela iria recebê-la, né? Porque se ela fosse a presença dele sem ser autorizada por ele, ela poderia morrer, porque a antiga esposa morreu dessa forma, né? A última esposa antes dele morreu dessa forma, porque ela foi à presença dele sem autorização dele, né? E ela disse uma coisa muito simples: se perecer, pereci. Tipo, eu vou fazer isso porque meu povo precisa ser libertado, né? E ele disse que ele receberia ela quando ela quisesse, né? Então, assim, e outra coisa também, né, Sara? Essas mulheres da Bíblia, elas, como eu falei, se elas têm algum princípio moral importante, né? Não reza a cartilha, não pode, entendeu? Para você rezar a cartilha, você precisa dizer que você não nasce mulher, você se torna mulher. Esse é um discurso da Simone de Beauvoir, né? Que é a precursora, uma das que deu mais voz, né? Ao movimento feminista, né? E essa mulher é amada, é adorada, mas essa mulher brindava com nazistas, essa mulher é a best friend do Che Guevara, do Fidel Castro, essa mulher, ela trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial na rádio da França, na parte de soroplastia, ela poderia não, se ela quisesse interceptar mensagens nazistas, ela poderia, mas ela não fez. Ela estava preocupada com o dinheirinho dela. E pior que isso, ela e o marido dela iniciavam menores refugiadas de guerra para ter relações, né, com eles. Gente, e essa mulher é amada. Como que você, se diz cristão, você para a sua vida para dizer que isso está certo? Ela foi a precursora do poliamor, mas era o poliamor que estuprava meninas refugiadas. Mentia para os pais das crianças, dizendo, não, nós vamos cuidar da educação delas. Teve história de meninas que se matou, teve histórias de meninas que se cortavam porque ficaram depressivas. Olha, ó, gente, é horrível. Assim, contar para vocês é horrível. O intuito do feminismo sempre foi destruir família. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o feminismo ele é antagônico ao plano de salvação. Ele é antagônico ao plano de salvação. Se você acredita no plano de salvação, que é você vir à Terra, você, através da sua fé, vencer os seus desafios e dar o seu melhor para voltar à presença de Deus, sinto te dizer, mas o feminismo ele não aceita isso. E o próprio Deus, ele quer que a gente tenha uma família eterna, que a gente viva com ele, que a gente tenha uma vida com Deus. Deus, ele espera que a gente tenha a vida que ele tem. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus, ele faz isso. Porque não foi à toa que o Cristo, ele veio à Terra expiar pelos nossos pecados. Não foi à toa que Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou para nos dar a oportunidade de poder voltar à presença dele. Isso não foi à toa.
né? Uma história que é horrível, que eu vou fazer questão de contar para vocês, porque essa história, ela é muito triste, assim. Se eu chorar, então vocês me perdoam, porque hoje eu sou mãe, estou muito sentimental ultimamente. Eu não era de chorar, mas virei mãe, agora eu choro. Tem um homem chamado John Mooney. John Mooney, ele era um psiquiatra que ele entrou num grupo de estudo, inclusive com um cara chamado Alfred Kinsey, que foi um dos caras que foi precursores também de pornografia e pedofilia também. Mas depois vocês procuram a história dele, mas eu vou falar do John Mooney. O John Mooney, ele cuidou de uma família chamada Família Hamer. Eu quero que vocês entendam o que aconteceu aqui. Antes de John Mooney pegar o caso da família Hamer, ele estava fazendo estudo sobre hermafroditas, ou seja, pessoas que nasciam, é uma anomalia, né, que pode acontecer que a pessoa nascer com os dois sexos, né? Então, através do sangue, você vai saber se você é homem ou mulher, né? E aí você pode fazer resignação, se for o caso, né? Então, o que aconteceu? A família Hamer tinha dois filhos gêmeos, o Brian e o Bruce. E aí o Brian ele foi submetido a uma cirurgia de fimose, né? Remover o prepúcio. Só que ele foi vítima de erro médico. Então o médico dissecou, né? O pênis da criança. Ele tinha 2 anos, né, de idade quando isso aconteceu. E os pais ficaram, assim, desolados, né? Pensando, gente, como que vai ser a vida dele depois, quando ele crescer dessa forma? O que que vai acontecer? E o John Mooney, sabendo desse caso, falou assim, olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz resignação sexual com ele e através de estudo, através de hormônios, a gente pode redirecionar ele para ele ser uma menina, né? Então a gente faz acompanhamento psicológico com ele e transforma ele em uma menina. Tá, então os pais assim olharam pro tá, então vamos aceitar, né? É a única forma, né? Ele precisa ter uma vida normal. E eles começaram esse tratamento com essa criança, né? E, gente, foi uma coisa horrível. Então, olha os conselhos que ele dava. Porque, assim, as meninas, a mulher, ela é dela ser maternal, é dela querer compartilhar, é dela querer dividir. Então, conforme o Bruce, o Brian, que virou Brenda, né? Ele ia crescendo, ele não tinha trejeitos femininos, ele não gostava de dividir, ele não tinha percepção, pô, de empatia, sabe? Mulher normalmente é muito empática. Então, ele não tinha isso desenvolvido, né? Então, o que que o John Mooney aconselhou aos pais? Olha, por que vocês não têm relação na frente dos meninos? Porque o Bruce também precisa saber que agora o irmãozinho dele é uma menina, né? Ah, mãe, por que que você, por favor, leva eles para a praia de nudismo, para eles poderem saber como eles se identificam? Mãe, anda pelada na casa. Ela até fez isso algumas vezes, mas ela se sentia mal por fazer isso, né? E aí as coisas começaram a ficar difíceis, mesmo ele tomando os hormônios. E quando ele fez, acho que 13 anos, ele estava como Brenda, ele teve uma depressão muito profunda, né? Muito jovem, porque ele não conseguia se identificar. Desculpa, gente, eu vou me emocionar, porque eu fico imaginando o tormento desse cara, tadinho, ele sofreu muito, né? E ele não conseguia se identificar, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. E aí ele acabou descobrindo, né? A mãe dele se sentiu na responsabilidade de contar o que estava acontecendo. E foi muito difícil para ele, muito difícil. E quando ele foi maior de idade, ele foi tentar fazer uma cirurgia para voltar a ser homem, remover as mamas, tentar ver se ele conseguia reaver, né, o que tinha acontecido com ele, mas ele não conseguiu. Ele chegou até a casar, mas acabou não dando certo o casamento dele. E foi perguntado para ele, né, se o que ele achava disso. Ele falou assim que ele nunca se sentiu bem sendo ele mesmo. Ele sempre passou a vida toda tentando saber o que tinha de errado com ele, né? E quando foi em 2003 ele se matou, né? Ele com uma arma de fogo ele se matou. A mãe morreu de tristeza, o pai de alcoolismo e o irmão morreu de overdose. Então, assim, a ideia louca de uma pessoa acabou com a família, destruiu uma família,
tudo em nome de uma ideologia, tudo em nome de uma coisa grotesca, uma coisa assim, gente, horrível, isso é grotesco. Eu até, alguns de vocês podem falar, não, mas a mãe também é louca, como ela pode fazer? Gente, a mãe é desesperada, a mãe só quer que seu filho fique bem. Entendeu? Eu entendo essa mãe. Eu acredito que ela ficou tão desesperada de ver que o filho foi vítima de um erro médico, só que o erro médico que veio depois foi muito pior, destruiu a família dela toda, entendeu? Então, assim, às vezes a gente defende coisas que a gente não imagina de onde é. Todas as pessoas que são teóricas, que é, que são precursoras do discurso feminista, elas são pessoas horríveis, horríveis, não são pessoas boas. A Simone de Beauvoir, o marido estupravam meninas e mantinham relação com meninas que eram refugiadas de guerra. A Betty Friedan acusou o marido dela e acabou com a vida de várias vidas conjugais de várias mulheres, querendo dizer que ser mãe e esposa era como estar vivendo no Holocausto. Pelo amor de Deus! Você sabe o que foi o Holocausto? Você comparar, você ser mãe, estar ali com seus filhos, com a sua família, com o Holocausto. Entende? A própria Emmeline Parkhurst expulsa a própria filha, cria um movimento que mata jovens, meninos, que não tinha nada, por nada, sabe? Outras mulheres ali também da época dos sufragistas nos Estados Unidos aproveitam do movimento de abolição da escravatura, de tornar seres humanos livres para elas falarem sobre voto. Gente, é uma questão de você pensar o que é mais importante, pessoas serem livres ou você, sabe, umas coisas assim que não tem sentido, Aqui, entendeu? eu não me lembro o nome dela, mas a que criou a clínica de aborto mais famosa aqui Margaret Sanger, ou Sanger, não sei, é Sanger. Essa é a pior. ela, Além de ser racista, ela era também. Ai, ela era louca. ela, Era uma pessoa horrível. ela em troca, né, com o discurso de defender as mulheres, né, da liberdade das mulheres, ela já a, a, indiretamente já matou milhões de bebês no mundo. Uma genocida, ela é uma genocida em massa, literalmente. E Então, sabe o que é pior? Que as pessoas elas não percebem. As clínicas de aborto dela, que é a Planet Parenthood, elas são em bairros de pessoas negras e latinas. Ela mesma dizia que pessoas que nasceram com má formação e pessoas negras eram ervas daninhas e que deveria ser cortado mal pela raiz. E já disse que mulheres negras nem deveriam procriar. E hoje, se você fizer um levantamento, a cada 100 mulheres, vamos supor, que vai procurar uma clínica de aborto, 80% delas são negras e latinas. Entende? E outra coisa que acontece, vamos supor, que a cada 4 bebês negros, estou falando, tá? Que são gerados, 3 deles vão ser abortados. E às vezes esse último que sobra é deixado no hospital para uma outra família adotar. e Então, pior, assim. 50% de chance de ser mulher, né? Tem 6. Sim. Então quer dizer que 50% desses milhares, milhões de bebês que morrem são mulheres, que elas dizem que defendem. Então, se eu sou a favor da vida da mulher, como que eu aceito que fazer abortos de mulheres, né? Porque são mulheres que estão ali, que foram abortadas, que eram nascido. Então, eu estou defendendo realmente a mulher. Realmente o movimento defende as mulheres. Uma das coisas que as pessoas mais falam assim, para mim, principalmente, ai, Sara, mas esse não é o movimento que eu acredito, né? O movimento das mulheres não é isso que tu tá falando. O movimento das mulheres é igualdade de salário. É exatamente isso. É igualdade de salário. O movimento das mulheres é que elas não apanhem, que não tenham, né, que não sejam mortas por homens, que tenha igualdade de direitos, igualdade de, né, de Mas qual o direito que o homem tenha mais que da mulher? Tipo assim, sério, é uma pergunta genuína. Qual é o direito que eles têm a mais? Porque isso que não me entra na cabeça. Porque assim, eu, Débora, mulher, eu sempre me senti mais protegida do que desprotegida.
Por exemplo, eu já trabalhei com homens, muitas vezes. Eu nunca fui desrespeitada por nenhum homem que eu trabalhei. Nenhum, nunca me desrespeitou. Nunca, nunca. Nem de dar de cima de mim, nem de me tratar diferente por eu ser mulher. Nunca, nunca, nunca. Agora, das vezes que eu trabalhei com muitas mulheres, foi totalmente diferente. Já fui desrespeitada, já tive a minha credibilidade posta em a xeque, assim, você não é tão boa assim no que você faz. Às vezes um procedimento que eu fiz, que a pessoa ela achou que fui eu, fala, foi a Débora que fez, pois está assim. Mas quando era um homem que pegava um paciente que eu já tinha tratado, falou, nossa, eu gostei muito desse tratamento, ela ficou muito bom. Os homens não fazem isso. E outra coisa que eu vou contar, quando eu falava mais de política aqui no meu Instagram, gente, a maioria esmagadora das vezes que eu fui criticada e desrespeitada foram por mulheres. Então, assim, será que é sobre isso mesmo, gente? Aqui que a gente está falando aqui, vocês podem buscar se vocês quiserem, tá bom? Eu não vou. A gente não está aqui para fazer vocês mudarem de ideia sobre nada. Porque o que eu estou falando aqui são informações que eu estudei, que eu busquei. Qualquer um de vocês se jogar, por exemplo, o movimento Pluma Branca que eu falei aí, procura. Você vai achar lá, entendeu? Se vocês quiserem saber sobre a real história da Simone de Beauvoir, joga lá que vocês vão saber. Entendeu? Eu não estou inventando isso, não tirei de nenhum lugar assim. É leitura, é busca, querer saber mesmo. Porque eu sempre fui assim, se eu falar alguma coisa, eu preciso sustentar o que eu falo. Então, para eu não falar bobagem, eu vou atrás para saber o que que é. A maior bobagem que eu fiz foi só colocar o nome da minha cachorrinha de Frida, tadinha. Ela nem tem culpa de nada. Mas no fim, ela é toda capirota, então combina. Mas é, Sabe o que que eu tava falando? mas Esqueci. é interessante a gente. Eu falo assim, né? Eu não posso ser uma cristã incompleta. Não posso dizer, eu acredito em Cristo, mas eu quero abortar, mesmo ele falando que não é para fazer. Ou eu quero não ser boa com o próximo, mesmo ele falando para mim ser. Né? Eu não posso ser morna, eu não posso estar em cima. E eu acho que o feminismo Sim. é a mesma coisa. Eu não posso dizer só, mas elas me defendem aqui. Ok, mas e o resto? Sabe? Tem o resto, tem a história por trás, sabe? Eu não posso só pegar o superficial e dizer que eu sou porque eu achei bonito, porque eu achei legal, porque eu quero ser que nem todas as mulheres, quero entrar na Irmandade, né? Quero fazer parte do clubinho, né? Então eu vou dizer para ser legal, para todo mundo me aceitar, né? Não, eu tenho que buscar. E como tu falou, a gente não tá aqui para convencer ninguém, né? Eu acho que como a fé, né? Como o nosso testemunho, ela é individual, cada um tem o seu e cada um tem que buscar pelo seu. A gente só está colocando Sim. o nosso conhecimento, que a gente estudou, o que a gente procurou para saber sobre o que está acontecendo, né? Uma coisa que você falou importante é sobre a questão de buscar. Você não segue quem você não conhece, entendeu? Então, um dos pontos importantes do cristianismo é você conhecer Jesus Cristo, é você saber quem ele é. E se você não sabe quem ele é, você cai aquele vento de doutrina, levado de um para outro lado, entendeu? Então, assim, uma coisa que é doida das pessoas que defendem ferrenhamente esse movimento é que elas nunca estudaram um livro feminista. Elas não sabem quem são as pessoas precursoras do movimento e qual eram as intenções dessas pessoas. Elas não sabem, porque na cabeça delas é sobre o direito de voto, é sobre o direito de ir e vir, é sobre você fazer o que você quiser, mas não, o movimento feminista é um movimento de revolução sexual. É só isso. Não, não tem nada a ver com o feminicídio. Nada disso. O feminicídio nem existe. É homicídio. Homicídio é homicídio. As mulheres morrem porque o Brasil é um país violento. Como homens, Mas homens também morrem. homicídio, Criança também morre. homicídio não vem de homem, né? Mas não existe, só morre homem porque ele é homem, né? Tanto que a mulher, Não. ela é mulher, ela morre, né? Porque há um conflito familiar, eu acho que é a falta de Cristo, né? A falta do cristianismo no coração das pessoas, né? Tanto do homem quanto, Uhum. né?
Por isso que há a morte, por isso que as pessoas... Porque elas não têm... Não, mas assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É que eu não posso falar de pessoas, dessas pessoas assim que são próximas a mim. Mas eu conheço meio mundo de homem, inclusive até da minha família, que a mulher bate, que a mulher ela maltrata, a mulher abusa psicologicamente. Eu conheço, infelizmente. É muito triste de saber. E assim, e uma das pessoas assim que é da minha família que eu gosto muito, toda vez que ele me vê, ele vem falar das dificuldades, de como está sendo para ele, só que ele não tem força para sair desse relacionamento. Ele não tem força para conseguir vencer isso e lutar, Eu acho que o entendeu? caso agora... Então, assim, a gente não fala disso. O A gente caso, só fala do homem que faz isso. Mas a mulher que faz isso, a gente questiona, "Ah, mas será que ela faz mesmo? Ah, não, acho que não. Entendeu? eu não Ah, sei, o homem é frouxo, ele não faz porque ele não quer, ele é frouxo. eu não sei se no Brasil vocês estão acompanhando, mas o caso do Johnny Depp, É, né? eu tenho uma amiga que ela tá fazendo ela tá acompanhando, tá postando, aí eu tô acompanhando por ela, né? É tu olhar ele, e até eu comentei hoje com meu marido, eu falei assim, porque tem uma pergunta que a advogada fala, ela fala assim, você se considera, o advogado faz para ele, né? Você se considera que você recebeu violência doméstica, né? Violência, e ele para e ele fala assim. E eu perguntei ao meu marido, tu falaria isso numa corte transmitido para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, porque a Fox É. ao vivo para o mundo inteiro, tu falaria isso? E aí o meu marido parou e disse assim, eu não deixaria isso acontecer, eu não precisaria falar que eu deixaria isso acontecer. Mas tu imagina um ator, né? A gente sabe que o homem é mais orgulhoso, né? Isso é uma coisa, é uma característica do homem, né? É até hormonal, inclusive. Um ator famosíssimo, né? Que ele ganha assim, 40 milhões de filme do Piratas do Caribe. Então, tu imagina o dinheiro que ele ganha, né? Um cara poderoso, né? Chegar na TV aberta e falar: eu era abusado pela minha esposa. E mostrar as fotos dele cheio de hematomas. Ele tem milhares de fotos de hematomas que ela fazia nele e ele Fortes, né? não batia nela. Então, eu acho que está trazendo à luz, né? Eu não sou, né, que eu não estou fazendo um movimento de homens, né? Porque eu acho que a gente. Mas existe. Mas Mas existe. Quem estiver assistindo, depois vocês assistam um documentário chamado The Red Pill. que É uma feminista que vai atrás do movimento dos homens e ela muda de ideia. Assistam, é muito eu bom. já vi isso, é muito. Mas tu pensa assim, o ponto que chegou, né? Que a humanidade chegou da confusão, né? Em que a gente, a mulher tudo que tu falar contra a mulher, tu é taxado, a mulher taxado de, né, de machista, de que as próprias mulheres são colocadas, são destruídas, são canceladas, que nem a gente fala hoje em dia, né? Eu já fui cancelada por várias pessoas, né? Porque eu sou contra, porque eu digo que eu não sou, né, feminista. E não ter voz e elas dizem assim, não, estamos defendendo elas. Não, vocês não estão me defendendo, porque eu sou mulher. Então, a partir do momento que eu não tenho a voz, que eu não sigo elas, então eu deixo de ser mulher. Eu não sou mais mulher, né? É que, assim, assim, o que acontece, eu não sei você, acho que você deve se identificar, mas eu entendo o que você está falando. Eu não gosto muito de rótulo, sabe? Ai, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou só uma pessoa, eu não preciso, tipo, defender nada. Eu sei o que eu defendo Jesus Cristo, acabou. É a única causa que eu vou defender na minha vida. O resto são causas humanas, que as pessoas, elas erram, elas fazem bobagem. E eu não vou colocar o meu na reta por causa dos outros. E eu não gosto desse rótulo. Isso me incomoda um pouco. Tipo, por exemplo, eu. Ah, não, porque você tem que ser feminista, e você é negra, você tem que defender o feminismo da mulher negra. E você. Ô, gente! Não! Eu tenho que cuidar da minha filha. Eu tenho uma família que precisa de mim. Eu vou ficar, não, sabe? Tipo, Vou ficar me estressando com isso que a gente fala, né? tô Eu... de boa, tô de boa. Mas voltando, né, para o assunto do feminismo e do cristianismo, né?
Porque eu acho que não que são antagonistas, né? Porque a gente só tem que seguir a Cristo, né? A gente tem a Deus, a gente não tem que seguir mais não, movimentos a ninguém, a gente não tem que ter dogmas. E Sim. a própria Camille Baglia, né? Que ela é uma feminista, ela mesmo a, ela fala, ela testa, né? Ela chega à conclusão de que o feminismo virou uma religião. E que esse é o mal do feminismo, né? Hoje em dia, apesar dela ter começado no feminismo, ela ser feminista, hoje ela já pensa, né? Ela diz que as pessoas viraram fanáticas, né? Que as mulheres viraram Sim. fanáticas por aquilo e começaram a ficar loucas, começaram a perder a noção das coisas, né? Como invadir igrejas nuas, fazer aborto de Cristo, né? Fazendo teatro, É, na Argentina, elas fizeram isso. né? De que estava abortando Cristo, ou invadindo, né? Sendo agressivas, né? Com pessoas que não, não falam, né? Do Eu que não sei se foi em 2003 ou 2002 que elas tentaram pegar o Ratzinger, o antigo Papa, porque elas não gostaram do discurso dele, né? Foi 2010. Elas não gostaram do discurso dele a respeito do que a igreja acreditava, né? Porque a igreja católica, ela prega, né, que você tenha quantos filhos Deus te mandar. Inclusive, a Igreja Católica proíbe aborto, proíbe vasectomia, qualquer coisa que tenha a ver com esterilização ou com controle de natalidade, a catolicismo em si, ele condena. E elas ficaram bravas com Ratzinger por causa disso. Né? Então, meu, elas foram atrás desse cara, tipo, tinha eles fizeram um presépio, né, lá no Vaticano, elas detonaram o presépio por causa disso. Tipo, quiseram invadir para tentar agredir ele. Um absurdo. a Da Kel, fêmea. a Kel Dourado, ela falou tanto que nós nas entrevistas de templo é uma das perguntas. Se você participa de algum grupo, então como podemos seguir essas duas coisas? Exatamente. Tipo, acho que as pessoas às vezes não. Eu até não condeno muitas, como falou a Débora, porque muita gente não lê. Muita gente só tá no Uhum. superficial. Ah, é pelo voto, que nem falou. Eu vi a minha mulher falar assim, só trabalha por causa dos feminismos. Eu, what? Eu acabei de falar que a Cleópatra foi uma, né, dominou o império. A Débora falou da Débora, que foi, Juíza. foi não imperadora, né? Ela foi, governou Juíza. Israel. Ela precisa. O feminismo nem existia naquela época, gente. Não existia. E elas fizeram isso. Não, e outra coisa também, que eu acho que as meninas elas se perdem muito no discurso, né? Que elas falam assim, não, mas a gente precisa do feminismo, porque muita mulher é estuprada. Aí eu pergunto pro pessoal, mas, ô, criatura do Senhor, o que que o feminismo vai fazer se uma mulher é estuprada? Só para saber, o que que o feminismo pode fazer se isso acontece? Só para saber, para você ficar reclamando na internet? Não, você vai lá, vai registrar um BO, faz seu boletim de ocorrência, você descreve as características da pessoa que fez isso com você, e quem vai cuidar dessa pessoa é a lei. E acredite, são homens, gente. Homens que vão atrás desse outro homem e vão colocar esse homem na cadeia. Meu pai, não acredito nisso. Entendeu? Então, tipo assim, que nem a gente brinca lá no trabalho, né? Que as meninas lá onde eu trabalho, elas também ficam falando, elas também não gostam do feminismo, né? Aí eu fico falando assim pra elas, ó, quando eu morrer, eu vou atrás da mulher que inventou dessas mulheres feministas tudo, que elas fizeram obrigada aqui a trabalhar. Eu queria estar em casa. E vou atrás de Adão também. Porque se Adão fez o que fez, eu vou lá reclamar com ele. Elas dão risada, né? Aí toda vez que elas estão cansadas, elas falam, ó, doutora, quando você for morrer, eu vou morrer junto com você, pra gente ir lá reclamar juntas, fazer um motim, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas também, eu penso o seguinte, né? Outra coisa que é importante que você estava falando, que as pessoas também não sabem o que elas defendem. Eu acredito, sendo bem sincera, como a gente estava conversando no início da nossa conversa, sobre o sentimento de pertencimento. É muito importante você sentir que pertence a algum lugar. É uma tarefa árdua da família acolher jovens, principalmente, os adolescentes, as crianças, para elas saberem que aqui é um lugar que elas podem se sentir protegidas, que aqui elas vão ter o refúgio que elas precisam nos momentos difíceis, né? E eu acredito que muitas dessas meninas feministas
se tornam feministas porque elas não sentem que pertencem a algum lugar. Eu acho que, apesar da gente falar assim, brincar e tudo, eu acho que é uma questão assim delicada também. É uma questão que a gente também tem que ter um pouquinho assim de pensar, gente, por que que a pessoa defende isso? Por que que a pessoa se sente assim? O que está acontecendo com essa pessoa? Ela acha que ela realmente precisa desse movimento para ter voz, ela realmente precisa desse movimento para falar, para ela sentir que ela é ouvida, né? Porque será que na casa dela ninguém escuta ela? Será que na casa dela ninguém sabe do que ela precisa? Né? Será que essa pessoa ela não é ouvida? Eu até entendo que a geração que a gente vive é outra, o pessoal é totalmente desconexo da realidade, né? Não consegue fazer as conexões de que as coisas elas acontecem porque elas têm que acontecer, né? O próprio Jordan Peterson fala, a vida é sofrimento. E se você não entende que a vida é para você sofrer mesmo e que você vai ter na sua vida alguns momentos de felicidade, que você vai ter na sua vida alguns momentos que vão te trazer alegria, é muito difícil você entender as coisas. E eu mais uma vez friso, a gente precisa entender como é importante você pertencer. Você vê o adolescente, né? Ele chega na época da escola, somente quando você está naquela época que os hormônios estão à flor da pele. Gente, esse é o momento mais crucial da vida humana, porque é nessa hora que você vai definir muitas coisas importantes do seu caráter. Quem você vai ser, quem são as pessoas que vão fazer parte da sua vida, quem você andar, pelo que você vai sofrer, pelo que você vai abrir mão, né? Então você não é adulto, você não é criança. Por isso que eu fiz questão de estudar tudo que eu estudei hoje, porque eu sei que não importa qual escola eu for pôr minha filha, eu já sei que a esquerda tomou conta de tudo, né? O marxismo cultural, ele está aí. Ele está aí, a gente não escapa dele. Está na arte, está na educação, está na música, está em tudo, é absolutamente tudo, né? Então, assim, se eu não sei o que eu defendo, como que eu vou ajudar minha filha a se defender? Porque eu sei que tem pessoas que são maldosas. Eu sei que tem pessoas que fazem coisas ruins. Quando eu era adolescente, uma vez, e eu vou contar isso porque isso aconteceu, eu fiquei muito constrangida, eu fiquei muito triste, assim, no dia quando isso aconteceu. Mexeu muito comigo, sabe? Isso foi uma das coisas que me travou muito para um monte de coisa na minha vida depois de um tempo. Às vezes eu sinto que isso volta, às vezes, sabe? Eu lembro que eu estava na aula de literatura na escola e a professora passou um filme, O Nome da Rosa. Esse filme, ele é até bem interessante, assim, ele deixa muito você pensar sobre qual é o limite do humor em algumas coisas. Mas eu sabia que nesse filme ia ter uma cena que era ruim, porque eu percebi pelo enredo que ia levar uma cena ruim. E o que eu fiz? Eu levantei e fui ao banheiro. E aí a professora, né, pegou, na hora que eu cheguei, ela falou, eu até vou voltar a cena para você ver. Era uma cena de sexo explícito. E assim, eu sempre fui cristã e tudo. Eu nunca vi necessidade de você contar uma história e ter uma cena de sexo. Eu nunca vi necessidade disso. Imaginei eu adolescente, eu me sentia super constrangida com aquilo. E aí eu abaixei a cabeça e eu falei para a professora que eu saí da sala porque eu não queria ver, porque eu sabia que essa cena ia acontecer. Aí ela falou: não, mas você tem que ver. E ela deixou todo mundo ver. Sim, ela voltou a cena de novo. E meus colegas começaram a me zoar, sabe? Começaram a me xingar. Xingar assim, sabe? Me hostilizar por causa daquilo, falar coisas não muito legais. Eu tinha uma menina até que era minha vizinha. Falou, ai, gente, ela é filhinha do papai, por isso que ela é assim. Ai, não sei o que, coitada, não sei o que, sabe? Tipo assim, é como se eu me chamar de Madre Teresa, como se fosse uma coisa ruim você ser chamada de Madre Teresa, como se fosse uma coisa ruim ser santo. Não é ruim ser santo, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito triste porque a pessoa adulta era a pessoa que poderia ter evitado o meu constrangimento, foi a pessoa que criou um motim para que eu pudesse ser constrangida, né? Então, assim, essas coisas elas acontecem com os jovens todos os dias. Eu sou professora de seminário, então eu ouço sempre histórias deles, né? Então é complicado. Eu lembro tem uma moça que agora ela se formou, era uma aluna minha no passado. O pai dela precisou ir na escola. Por quê? Era aula de matemática
o professor de matemática não pôde vir por questão de saúde, o professor eventual, né, que veio para cobrir, parou a aula para falar sobre homofobia. Aí, né, começou a discussão na sala, ela falou assim, olha, eu acho que a pessoa ela tem o direito de fazer o que quiser da vida dela, isso é um direito dela, né, mas eu acredito no casamento entre homem e mulher. Foi o suficiente para a sala inteira hostilizar ela, Não. foi o suficiente para o professor chamar ela de homofóbica, só que o pai dela, né, também, ele é chefe da guarda militar da cidade. E ele baixou lá na escola. Aí ele falou assim, olha, isso é um absurdo. Se a aula era de matemática, por que vocês deixam um professor, ele parar isso, deixar a minha filha ser hostilizada pela opinião dela? Não é uma aula de debate. Ok, ela tinha a opinião dela, ela não precisava ter passado por isso e ainda ser xingada pelo professor. Não sei, eu sei que acabou dando mó BO lá, o professor acabou sendo exonerado. Então, assim, essas coisas acontecem todos os dias com os jovens. Os jovens são constrangidos. E isso, gente, veio do feminismo. Vocês acham que não, mas o feminismo é um movimento mais vil. É o movimento mais cruel de todos esses movimentos coletivistas, de todos, de todos, de todos. Porque se você até olhar o movimento negro, tem pautas lá do movimento negro que eu concordo. Eu acho que tem coisas assim que são importantes sim de serem discutidas, né? Mas o feminismo em si não tem nada que você olha, não, vamos defender. Não tem. Porque assim, você acha que é sobre o direito de ir e vir, você acha que é sobre o direito ao voto, você acha que é sobre o direito de trabalhar com a sua carreira. Não, é sobre revolução sexual. E revolução sexual destrói família. Vocês sabem disso. Crime passional é o que mais acontece nesse Brasil. Vocês lembram da história da menina Eloá? Menina de 17 anos, foi namorar um aviãozinho de favela. Terminou com o menino. O menino matou a menina. Foram 2 dias de negociação para tirar para deixar liberar a menina morreu. Entendeu? Então, isso acontece justamente por você deixar o jovem muito cedo ter uma relação sexual, ele não tem maturidade para entender o quão aquilo é importante, o quão aquilo é uma coisa tão íntima, é uma coisa tão séria, é uma coisa assim que você não sai assim. Você vai tornar pessoas vazias, pessoas que trocam intimidades com qualquer pessoa e elas não sabem mais olhar sinais, olhar se aquela pessoa ela é boa para ela não consegue se dar bem em relacionamentos com ninguém. Às vezes abreviam, a juventude acaba cedo, acaba tendo filho muito cedo e começam a criar crianças assim que são desgovernadas, entendeu? Então são muitas coisas que acontecem devido a essa revolução. Mas é só sexo. Gente, não é só isso, né? É muito mais que isso, tem muita coisa envolvida. E por isso que é importante você entender, se você segue Cristo, você não vai seguir esse tipo de coisa, porque não é isso que Cristo ensina, não é isso que o cristianismo ele prega, né? Então, eu acho que a gente foi deu um recado, eu não tenho muito mais o que dizer. A gente, eu ia dizer, a gente está indo para o encerramento da nossa live, mas eu queria só comentar uma coisa que a gente às vezes não enxerga e as pessoas às vezes reclamam, né? Ou reclamam não, mas falam, mas as mulheres na igreja não aparecem muito, né? Principalmente na nossa, que não existe pastora, né? A gente não tem, né, o sacerdócio do homem. Mas a gente não pode esquecer, ontem eu fui e aí eu vi o livro da Emma, né, da Amy Smith, que é um livro desse tamanho, assim, muito grosso, bem grosso mesmo. E aí conta a história dela, né? E o que a gente não pode esquecer é que a gente, as mulheres, às vezes, ela não tem as dos homens ou a fama dos homens, né? No caso, nós somos famosos, não aparecemos na TV, né? Ou na conferência geral, como a profeta da igreja, né? Mas a gente tem que lembrar, como a Emma, né? E eu acho que a Débora também, porque ela foi esposa de bispo, que às vezes do lado do homem, né? Existe uma. Eu sei que é meio clichê falar isso, né? Mas existe uma grande mulher que o homem só consegue fazer tudo o que ele faz, carregar toda a carga que é
né? De ser um profeta, de ser um bispo, de ser um gente estaca, de ser, né, nos chamados que eles têm, porque existe uma mulher que está ali do lado dando apoio. E às vezes ela está dando um apoio que a gente não enxerga, né? A Emma, muitos a gente não enxergava, né? A gente vai só falar, puxa, ele foi para cadeia, ele foi preso. Mas ela ficou em casa com os filhos sem saber nem o que dar de comida para eles, porque o marido estava preso, né? E ela estava lá criando. E preso por nada, né? Por nada, Ela inclusive. estava chorando por ele, não sabendo o que ia acontecer com o marido dela. Quando ele falou, eu tenho um livro e tal, ela apoiou. Eu disse, é louco, eu não vou fazer isso. Ela, todo o tempo, de todo. Foi um curto período, né? Porque eles ficaram casados, acho que não foi mais do que 15 anos, né? Porque ele faleceu, ele acabou, mataram ele, né? Mas o curto tempo, ele sempre esteve do lado dela, né? E quem vê as esposas dos apóstolos, né? Dos profetas, e não precisa ir longe, pode ser na tua estaca, na tua ala, né? Ver o apoio que essas mulheres dão e o agradecimento. Os apóstolos sempre agradecem suas esposas, sempre o amor delas, sempre falam assim, ó, né, chegam a ter lágrimas nos olhos, né, comentando do apoio que elas deram, do que eles só são o que são porque elas estavam ali. Então, tipo, elas não ganhavam, elas não ganharam, talvez não foram muito famosas entre nós, a gente não considera elas famosas, não fala muito delas, né? Porque a gente não sabe a história delas, mas Deus sabe. Então, que a gente esteja isso no nosso coração, sabe? Que a gente não precisa ser uma CEO, né, de uma Google, vamos falar assim, né, uma empresa, de uma Amazon, para ser reconhecida pelas pessoas, ou que as pessoas, para a gente ter, nós conseguimos chegar lá, né? Que o nosso papel divino que Deus deu é de sermos esposas e mães, de que saber de que a gente, que o dono da Google, o dono da Amazon, o dono da Tesla, né, que agora comprou o Twitter, tiveram uma mãe que ensinaram eles, que eles só chegaram até onde estão porque eles Tem tiveram. sempre mulheres atrás desses homens que realizam coisas, as pessoas não enxergam isso, né? Exatamente. Aí elas falam, tá vendo? Mas é por isso que existe feminismo, pra gente ser vista. Não, você não precisa ser vista tanto assim como você imagina que precisa. Exatamente atrás de um presidente de um país, atrás políticos vocês estão bons assim, mas tudo bem. Mas atrás dessas pessoas, né? Na vida dessas pessoas tiveram mulheres, como também tiveram homens, óbvio, também tem os pais, né? Mas muitos tiveram. Eu estava vendo o Steve Jobs e a mãe dele iria abortar, não abortou e doou ele. Ele foi criado. Ele foi. Ah, ela acordou. Ele foi criado por uma família, né? Adotado. E ele agradeceu a mãe dele, nunca conheceu a mãe dele por ela não ter abortado ele e ter dado por uma família que criou ele, mesmo que a família era pobre, que criou ele, e ele acabou virando dono da, né, né, o iPhone é dele, foi ele que criou, né? Então, o próprio, aquele cantor que é cego, esqueci o nome dele, que ele é cantar... Ray Charles, Steve Wonder. Ele é italiano, que canta... Eu sei que é Adriano Bocelli. Isso. A mãe dele, ele é cego porque a mãe dele queria abortar ele. E ela tomou um comprimido, né, para abortar ele. Só que não deu certo. Nossa. E ele nasceu. E ele é um cantor que todo mundo ama a voz dele. E ele é cego. Mesmo assim, ele não condena a mãe dele, né? Ele fala, eu entendo a situação dela, mas que bom que não deu certo, né? Que eu estou vivo, né? Não sabia da história dele, não. É triste, mas, né, que bom que ele não conseguiu, né? Então, a gente tem tantos casos assim, né, de a gente não precisa, que a gente tem que, as mulheres têm que se fixar. Claro que é importante, claro que tem mulheres que gostam da fama e tal, mas que o que importa pra gente, né, é o que Deus acha da gente, é o que Deus pensa da gente e que a gente faça o que Deus pediu pra gente fazer, né? Que essa fama, essas coisas são coisas de homens, né? Dos homens no sentido São coisas tão passageiras. Um dia você é famoso, outro dia você é esquecido. Então, exatamente, coisas de homem. é muito volátil. É muito, exatamente. Hoje tem uma atriz, amanhã
tu não tá mais fazendo nenhum nada, né? Tu não tá mais aparecendo na TV, né? Então, tua fama. Olha, você falando, eu lembro de uma vez que uma entrevista que o presidente da Estaca ele fez com a gente, né? Ele falou uma coisa muito interessante, que nós mulheres temos o dom de nutrir. Eu nunca tinha entendido isso até minha filha nascer. E, cara, esse dom de nutrir não é só de você dar o mamar, né, para a criança, mas quando você para o seu tempo ali para ficar com o seu filho, você não só está nutrindo ele fisicamente, você está nutrindo ele espiritualmente, emocionalmente. Então, assim, e o Senhor, ele confia muito nas mulheres para dar esse dom para elas. Porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser mãe, a gente é difícil, às vezes é até solitário, né? Mas você sente Deus fortalecendo você. Nossa, eu não sei você, mas eu tenho certeza que sim. Quantas vezes eu senti Jesus Cristo do meu lado, me inspirando, sabendo o que fazer, né? Tipo, quando a minha filha ela tá, sente uma dor, quando eu não, às vezes eu fico vendo ali ela chorando, eu não sei o que fazer, e, tipo, é como se uma voz o tempo todo estivesse dizendo, olha, faz isso. Você se sente inspirada, porque é isso que esse dom ele vem com você. Então você pode até não ser reconhecida pelo mundo, mas você é reconhecida pela pessoa mais importante da sua vida, que são seus filhos e sua família. E isso que importa, é isso que basta, né? E Jesus, ele está do lado das mulheres, né? Jesus, ele é com as mulheres, né? Eu acredito, eu lembro assim no meu parto, né? Eu ficava o tempo todo pensando como que deve ter sido para Jesus Cristo ter que morrer pelos pecados do mundo. Eu só estava tendo uma criança e para mim parecia que eu estava morrendo pelos pecados do mundo. Mas assim, eu sentia sozinha, eu me senti sozinha, né? E eu só ficava pensando dele, aquela escritura de Lucas, né? Fosse em agonia, orava mais intensamente. E era só o que eu fazia, né? Então, eu acredito em Cristo e eu não penso que nenhum movimento vai cuidar do meu coração, cuidar do meu espírito ou da solidão, né? Que às vezes as mães sentem mais do que Jesus Cristo. Seu marido pode te dar apoio, as pessoas da sua família podem te dar apoio, mas só Jesus Cristo te fortalece e te dá aquela força, né? Nenhum movimento feminista, você vai ver nenhuma feminista no postinho de saúde ficar com uma criança doente porque a mãe precisa ir trabalhar. Você não vai ver nenhuma feminista indo lá na favela cuidar daquela mãe que às vezes tem que ficar sendo armário de traficante. Você não vai ver nenhuma feminista fazendo isso, porque elas não fazem isso, né? Então, agora, Jesus Cristo, embora não esteja lá, ele dá força, ele dá fé, ele ampara todas essas mulheres. E é isso que importa no final. Eu acho que a E gente eu tenho que ir, porque meu menininha tá chorando. tá vendo. E só para agora terminando mesmo, para comparar, né? Eu vi uma pessoa que falou isso e eu achei interessante. Ela falou: a mulher consegue se aproximar mais de Cristo, como falou a Débora, né? No parto. Se consegue, já que todo mundo fala, né, que a dor mais é a dor que ninguém consegue sentir, só a mulher consegue suportar. Então a gente consegue se chegar mais perto de Cristo quando ele teve na cruz, né? Quando ele passou por isso e a mulher passa. E ele se aproxima mais de Deus quando ela dá luz, né? Quando ela traz uma vida, ela faz uma vida e traz uma vida, né? E ajuda Deus, né? Nesse trabalho. Então, que a gente não se sinta menos, né? Que nunca se sintamos menos, porque não é isso que Deus quer. Não é isso que Cristo fala pra gente. A gente não é menos nem mais, igual. Só que as pessoas, cada um tem seu papel. E que cada um procure por si. Não é eu e a Débora que vamos tentar convencer ninguém, né, Débora? Mas que as pessoas procurem por si, que não acreditem em qualquer coisa. E que, pra mim, a única coisa preciso é do Evangelho, é de Cristo, de mais ninguém. Nenhum movimento, ninguém, só dele que eu preciso. Se eu ele já basta na minha vida, né? Então, queria agradecer muito a Débora. Ela tem uma filhinha bem pequenininha, eu tenho 4 aqui também. Ela é mamãe, né? Obrigada. Primeira viagem, mas mãe de uma menina, né? E acho que a gente pensa mais nisso quando a gente tem ainda menina, né? Qual vai ser o futuro delas, o que, que a gente quer passar para elas, quais são os valores que a gente quer passar para elas, né? E para as minhas, com certeza, não é o feminismo, né? Para mim é o cristianismo, é o que eu quero que elas passem, né? Não existe. Eu não vou ensinar nada ao contrário do que o cristianismo ensina, né? Para
Eu acho que isso já basta para elas serem boas mulheres e boas cidadãs no mundo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. A gente teve muitas pessoas aqui participando. Muito obrigada. Acho que a gente vai continuar fazendo esses bate-papos sobre outros conhecimentos, né? Dos que a gente... Além da Bíblia, a gente falou da Bíblia também, né? Mas além dos seculares que a gente aprende, né, na igreja, mas de coisas que instigam a gente. A Débora para abrir essa exceção para mim, né? Para o clube, na verdade. Sei que ela é uma mãe muito ocupada e além de que ela trabalha fora, então ela é uma mãe muito esforçada, né? Fica com a filhinha dela e ainda exerce a profissão dela, né? E muito obrigada por estar aqui, por todos vocês estarem aqui no clube. E quem não é ainda, né, compartilhe, participem. E essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil e também lá no YouTube. Quer falar mais alguma coisa, Débora? Só dizer obrigada, valeu, pessoal, e é isso aí. Estudem, defendam as coisas, mas estudem antes. Só para terminar, né? Se vocês quiserem saber sobre feminismo, leia esse livro aqui. Sim, é muito bom. E leia esse livro também que faz entender as mulheres e os homens. Muito bom. Esse livro foi um dos melhores livros que eu já li. Eu amei muito Podres de Mimados. Todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Então, leiam esses livros e também leiam Simone de Beauvoir. Leem todas as feministas e vocês tirem as conclusões e vocês pensem por si só, por si mesmo, né? Não pensem pela cabeça dos outros, pensem pela sua. Procurem pelo estudo e pela fé. Então, procurem o estudo e orem e procurem pela fé se essas coisas são, como a gente fala, né? São verdadeiras, se realmente é isso que Deus quer da gente. Então, muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.